Se tem um assunto que a ESA gosta, é esse aqui, ó, números complexos. Vou revisar com você o passo a passo para você poder ficar tranquilo se cair uma questão esse ano lá na prova da ESA. A aula que você vai ver agora é retirada do nosso plantão de dúvidas. O plantão de dúvidas é onde a gente se reúne com os nossos alunos ao vivo, toda semana, retirando as dúvidas dos alunos, qualquer dúvida que eles possam ter em determinado assunto. Esse vai ser sobre números complexos, então você vai ficar agora com a aula, passo a passo, para você poder aprender. Aula retirada da nossa plataforma. Vamos lá. Rapaziada, questãozinha número 1, tá? Questão de números complexos é um assunto aí que é uma aposta minha para a prova desse ano, porque é o seguinte, como eu já falei anteriormente para vocês, complexo é um assunto que sempre caiu na ESA. Sempre. A ESA sempre colocou complexo. De 3 anos para cá, não apareceu mais. Em algum momento vai ter que voltar. Em algum momento eles vão ter que voltar. Se fosse um assunto que a ESA não gostava, que quase não caía, eu até falaria, bobear nem volta. Mas como eles gostam muito de complexo, sempre caiu, sumir do nada, cara, em algum momento vai voltar. Eu acho que volta esse ano. Então tem que saber. Tá? Então tudo que a gente vai abordar aqui são assuntos que você tem que saber. Beleza? Então vamos lá. Questão número 1 fala o seguinte pra gente, vou devagarzinho para você não ter medo. Em algum momento, se alguém tiver dúvida, é só levantar a mão aí e abrir o microfone. Tranquilo? Bora! O módulo do conjugado do número complexo z é igual a 3 menos 6i. Deixa eu fazer uma revisão básica de complexos aqui, porque pode ser que alguém não tenha visto ainda. Isso aqui está na plataforma bem passo a passo, mas só para a gente revisar, para quem está perdido. Olha para mim agora, tá? E para a tela. Vou escrever aqui um número qualquer. 4. Cara, 4. Número normal, tá? O que seria um número complexo? É quando eu misturo com a parte que a gente chama de parte imaginária. O que seria essa parte imaginária? Cara, lá atrás os caras não tinham nada para fazer. Não tinha Netflix, não tinha TV, não tinha nada, meu irmão. Os caras, nem namorar, os caras namoravam, nem para fazer filho. Pô. Então os caras ficavam tentando inventar umas paradas. E aí, um chegou pro outro e falou assim, cara, qual é a raiz quadrada de 4? A Malu falou assim, essa é fácil, filho. Essa aí é 2, pô. Beleza. Então faz o seguinte, Gilmar. Ô, Gilmar, qual a raiz quadrada de menos 4? Aí Gilmar falou o seguinte, cara, no campo dos reais, que são os números que a gente conhece, não existe. Como é que eu vou multiplicar um número vezes o outro e vai dar um número negativo? Não tem como, cara. Aí o que Gilmar pensou? Gilmar é só um nome fictício, tá? Tu não vai sair dessa aula falando pros outros que foi Gilmar que inventou o número complexo, tá? Aí Gilmar pensou o seguinte, cara, eu vou imaginar uma forma de eu conseguir tirar a raiz quadrada de número negativo. E aí ele imaginou. E nisso que ele imaginou, ele criou a parte dos números complexos, a parte dos números imaginários, porque ele tem que imaginar essa parada para ter criado essa parada. E aí, quando a gente fala de números complexos, tem uma coisinha que é o i. É o i. Então, toda vez que você vir o i em uma questãozinha, a questão vai ser envolvendo números complexos. Então não precisa se assustar. É uma parada que é muito simples, beleza? Então olha para cá, ó. Nessa questão, por exemplo, esse z, ele é um número qualquer. Mestre, poderia ser outra letra? Poderia. Mas só que o Gilmar, ele preferiu deixar o z. Ele quis botar como z. Então geralmente nas questões vem como z. Mestre, pode ser w, pode ser k, pode ser x, pode ser a letra que você quiser. Geralmente vem como z. Não vai mudar em nada a nossa questão, tá? Aí ele falou que esse número z, ele é 3 menos 6i. Esse i aqui é a parte imaginária. E o todo é um número complexo. Então a gente tem esse 3, que seria a parte que você já sabe. Qual a parte que você já sabe? Real. Parte real. E qual é a parte imaginária? Só pensar, ó, quem tem o i, quem tem o i, é o menos 6. Então aqui, ó, a gente teria, deixa eu escrever para você. Só estou revisando, conceito básico, sem pressa, tranquilo? Bora que hoje é o melhor dia da semana. Ó. Essa parte aqui, então seria a parte real, beleza?
real. E o menos 6, a gente teria como a parte imaginária. Tá, então, ó. Imaginária. E todo mundo, o Z todo, como um todo, ele é um número complexo. Até aqui, sem medo de ser feliz, não precisa ter vergonha de perguntar. Manda, perguntas. Não? Não? Sem medo? Safou? Então, beleza, vamos continuar. Então, agora que você sabe o que é a parte real de número complexo e você também sabe o que é a parte imaginária de números complexos, você já está legal. Agora a gente vai complicar um pouquinho mais, mas não é nada absurdo. Essa parte real, eu quero que você se lembre que a gente vai chamar esse cara de A. Beleza? Então, a parte real chama de A. A parte imaginária, eu quero que você se lembre que nós vamos chamar de DB. Então, parte real, A. Parte imaginária, B. Então, agora eu vou escrever esse número complexo de outra forma. Tá vendo que aqui é 3 menos 6i? Eu vou falar que, então, ele é o quê? A mais BI. Mais BI. Mas deixa eu só aceitar que o pessoal está perguntando. Por que eu botei A mais BI? Essa forma aqui, ó, é a forma algébrica de qualquer número complexo. E aí talvez você pergunte o seguinte, mestre, mas aqui é menos. Por que aqui o senhor colocou mais? Porque a forma algébrica vai ser mais. Acontece que o B ele vai ser menos 6. Quando a gente tirar mais com menos, vai dar menos. Não vai mudar nada. O que eu quero que você se lembre? Z, número complexo. A mais BI, forma algébrica. Brasil. Quem é o A? Parte real. Quem é o B? Parte imaginária. Tá? Só que tem que tomar um cuidado. O imaginário é sempre quem tem o I. Sempre, 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 sempre. Por que eu estou falando isso? Para você não se confundir de repente, eu venho aqui e boto o seguinte, Z, essa cor é muito feia, peraí. Z é igual a 5i mais 2. Não grava desse jeito que esse número que está na frente aqui, ó, sempre vai ser o real. Não é, ó. Aqui, por exemplo, ele mudou. Eu mudei, eu botei o imaginário na frente. Grava o seguinte. Quem tem o I é o imaginário. Quem não tem o I é real. Ponto final. Até aqui, alguma dúvida? Não? Beleza. Agora é o seguinte. Você já aprendeu o que seria a parte algébrica de números complexos. Só que, cara, o Gilmar é foda. Meu irmão, o Gilmar não tinha nada para fazer. Gilmar começou a inventar um monte de palhaçada. Ele começou a jogar isso aqui no plano cartesiano, cara. Ele inventou de jogar essa parada aqui no plano cartesiano. Não tem nada para fazer, vou rabiscar. Plano cartesiano, você já sabe. Você sabe o que é plano cartesiano, não sabe? Ó. Aqui é o Y, aqui é o X. Certo? Só que o que o Gilmar fez? Ele falou, eu vou jogar esses números complexos lá no plano cartesiano, que não tenho nada para fazer. E aí ele falou que esse X aqui, ó, vai ser a parte real. E esse Y aqui, ó, ele falou que seria a parte imaginária. E aí o que pega? Eu vou traçar aqui um número complexo qualquer. Ó, vamos lá.
Vamos supor que eu tenho um número complexo. Vou botar um bem facinho, ó. 2 mais 3i. Ó. Quem é a parte real? Vou fazer bem colorido, ó. 2. Então, ó, a gente vem aqui, ó. 2. Agora, quem é a parte imaginária? Quem tem o i, ó. I imaginária, ó. 3. Então, a gente vem aqui, ó. 3. E agora eu vou traçar esse ponto. Eu vou traçar o ponto. Então, ó, vamos lá. Vou juntar esses dois pontinhos, ó. Devagarzinho, ó. Tá aqui. Esse pontinho é o que a gente chama de afixo. Mestre, eu preciso saber exatamente esse nome? Cara, isso não costuma cair em questão, principalmente na ESA. Não costuma. O nome não costuma, mas é bom você pelo menos saber o que significa. Tá? E aí é o seguinte, Gilmar, depois de fazer isso tudo, continuou sem nada para fazer, traçou aqui o 2 na parte real, traçou o 3 na parte imaginária e falou o seguinte, cara, e se eu traçar uma distância da origem desse plano cartesiano até o número complexo lá, até o meu afixo? Se eu fizer isso aqui, ó, se eu traçar essa distância, e aí ele veio e traçou. E além de traçar essa distância, ele deu um nome para essa distância. Ele falou que essa distância iria se chamar módulo do número complexo. Ó, é o z, número complexo. Só que o que é módulo? A gente aprende lá em função modular, ó. E ele simplesmente falou, ó, aqui é o número complexo. Beleza? A distância até lá vai ser o módulo do número complexo. Pronto. Isso aqui é a representação gráfica de número complexo. Então você aprendeu em 10 minutos, 15 minutos? Preste atenção. O que é a forma algébrica? O que é o número complexo? O que é a parte real? O que é a parte imaginária? Você aprendeu como que se coloca um número complexo em um plano cartesiano. Ó, o real é quem está deitado. Imaginário é quem está em pé. O real é o x. Imaginário é o y. Mestre, eu tenho dificuldade para lembrar que o imaginário é o y. Então você vai lembrar do seguinte. Ó. Imaginário. Pronto, você não esquece mais. Aqui, ó. Imaginário. Beleza? Aqui então vai ser o A e aqui vai ser o B. Beleza? E a distância da origem até lá, a gente vai chamar de módulo. Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida? Safo? Beleza. Tem uma outra parada, que daqui a pouquinho, inclusive, em uma questão vai ter. Eu só vou adiantar, mas não vou usar muito aqui não. Que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulozinho aqui, ó, Gilmar também não tinha nada para fazer e resolveu brincar com esse ângulo. E existe uma forma da gente encontrar esse ângulo. Tá? Esse ângulo ali a gente vai chamar de argumento. Gilmar não tinha nada para fazer, começou a inventar esse nome, argumento. Então a gente tem argumento, beleza? A gente tem a parte real, a gente tem a parte imaginária, a gente tem o módulo. Safou legal. Beleza. Agora, vamos para o que realmente importa. O que você tem que saber? Isso aqui que eu te mostrei, a parte teórica de números complexos, eu fiz um breve resumo. O que vai cair na tua prova de verdade são as contas. Então, ainda que você, preste atenção que agora é para você direcionar os teus estudos, ainda que você tenha sentido dificuldade na explicação, você não pode, de forma alguma, ir para a prova sem saber o que eu vou te mostrar agora. Ponto. Mesmo que na prova você não lembre como coloca no plano cartesiano, mesmo que dê um branco, que você não se recorde da explicação teórica, que você não se recorde que o y é imaginário, que você não se recorde que o x é... Não tem problema. Se você aplicar agora a fórmula, você vai safar esse tipo de questão. Toda vez que ele pedir para a gente o módulo, quem que ele está pedindo? Esse cara aqui, né? Você não precisa fazer o desenho
igual eu fiz aqui para achar esse módulo. Existe uma fórmula. Eu quero somente que você grave essa fórmula. O módulo do número complexo, ele vai ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui você tem que saber. Isso aqui não adianta. Aqui eu falo, você tem que saber. É obrigado a saber isso. Eu não vou demonstrar a fórmula, mas se você olhar para cá, você vai ver que é por conta de Pitágoras. Mas não precisa, é só você gravar. Então, mestre, toda vez que eu quiser encontrar o módulo de um número complexo, é só aplicar essa fórmula, a ao quadrado mais b ao quadrado, só. Acabou. E a raiz, né? Só. Beleza. Só que aqui a questão ela tem uma certa maldade diferente. Além de pedir o módulo, ele não pediu o módulo só do complexo. Ele pediu o módulo do conjugado. Então, ó, não é o módulo do número complexo. Ó. Se tivesse sem isso aqui, ó, beleza. Qual é o módulo do número complexo? Aplica a fórmula. Mas não é isso. É o módulo do conjugado. Até que aqui não vai mudar o resultado. Não vai mudar o resultado. Dá para a gente sempre aplicar essa fórmula. Mas é bom porque eu quero explicar para você o que seria conjugado. Conjugado de número complexo vai ser o seguinte. Ó. Deixa eu botar de outra cor. A gente vai colocar como conjugado, ó, tá aqui o número complexo. Deixa eu aceitar, pessoal. Aqui está o número complexo. O conjugado, a gente vai colocar essa setinha aqui em cima, tipo um tracinho em cima. Os caras não tinham o que fazer, porra, bota... Gilmar, módulo. Coloca 2 tracinhos do lado. Porra, Gilmar. E conjugado? Coloca em cima, porra. Aí pronto, os caras colocaram em cima. Então, colocou o conjugado aqui em cima. O que seria conjugado? O conjugado, a gente vai trocar o sinal da parte imaginária. Só da parte imaginária, mestre? Só. Então, ó, vamos lá. A gente sabe que o número complexo normal, ele é A mais BI, tá vendo? Se eu vou trocar o sinal da parte imaginária, vai ficar o quê? A menos BI. É só você trocar sempre aqui, ó, a parte imaginária, sempre. Então, por exemplo, esse número complexo aqui que ele deu, vamos fazer, ó, 3 menos 6i. Vamos lá, 3. Se é menos 6i, vai virar o quê? Mais 6i. E talvez agora você se pergunte, mestre, mas espera aí, eu não entendi. Mas aqui o senhor falou que é para colocar menos. É menos porque aqui ó, a gente troca o sinal. Então, aqui é mais. Esse é o normal, o padrão é mais. Você coloca menos. É só para significar, ó, estou trocando o sinal. Então, o menos significa que é trocar o sinal, ponto. Então, isso aqui é menos 6i, vou trocar o sinal. Vou colocar mais 6i. E se fosse mais 6i, eu colocaria menos 6i. Só trocar o sinal da parte imaginária. Anota. Conjugado. Só troco o sinal da parte imaginária. Anota. Conjugado. Só troco o sinal da parte imaginária. Ponto. Até aqui alguma dúvida? Sem medo de ser feliz. Vai, sem medo de errar, pode falar. Se eu tiver que explicar de novo, eu explico. Então, vamos embora. Então tá de boa, dale. Ó, a parada é o seguinte. Então a gente quer saber qual é o módulo desse conjugado do complexo aí. Então vamos safar logo essa parada. Vamos lá. Ó. Vou fazer aqui a conta. Ó. Módulo. Vou colocar aqui agora os valores. Quem é o A? Ó, quem é o A? 3. Então, 3. Vou colocar sempre entre parênteses para não dar problema. Mais. Quem é o B? Mais 6. Agora, eu quero que você se lembre de uma coisa. De novo, preste atenção aqui, porque eu sei que tem gente que vai ter dúvida nisso aqui, o que é normal. Tá? Olha para cá de novo. Ó. A ao quadrado mais B ao quadrado. A, parte real. B, parte imaginária. Quem é o A? É o 3, ó. É a parte real. Então, aqui no lugar do A, eu boto 3. Quem é o B? É a parte imaginária.
Então, aqui no lugar do B, eu vou colocar o 6. Mestre, por que eu não coloco 6i? Esse i não entra? Não. O i, ele não entra nessa conta. O i, ele só está ali para mostrar e identificar que é a parte imaginária. Ó, eu tô aqui, tá? Eu que sou o B, ó. A parte imaginária, tá? Tá aqui comigo, beleza? Pega ele, leva ele para você. Só isso. O i só tá ali só para mostrar, tá? É uma etiqueta. Lembra que é uma etiquetazinha, tá escrito assim, ó, imaginário. Colou. Só isso. Tanto que ele fica colado, tá vendo? Ele fica colado. Etiquetazinha, tá colado. Safou. Vamos continuar nossa conta. Então agora eu vou ter módulo raiz quadrada 3 ao quadrado. Aqui não pode errar, hein? 9. 6 ao quadrado. 36. Qual é a raiz quadrada? 9 mais 36 é 45. Beleza. Achei que o módulo desse conjugado é raiz quadrada de 45. Só que, cara, raiz quadrada de 45 não tem valor o quê? Exato. Vocês concordam? Não tem. E a boa notícia é que as opções, ela não trabalhou com um valor exato. Ela deu um intervalo. Ó. É maior do que 7? É maior do que 6,5, menor do que 7? Ela não falou. Não deu valor exato. A raiz quadrada de 45 não tem valor exato. Então, vou ter que trabalhar agora com um intervalo. Agora eu quero que você se lembre. Vamos lá. 45. Agora que vem a interpretação. Vamos lá. Está na prova. Você já achou a resposta basicamente. Já está feita. Só que agora você tem que brigar com a tua cabeça. Tá? Você está na situação de prova. Não é para ficar nervoso. Ficou grandão? Cara, eu já safei. Só preciso agora chegar na alternativa. Mas eu já fiz. Eu estou tranquilo. Uma questão já garanti. Tá de boa. Controle psicológico. Pô, 45 não tem raiz exata. Antes de 45, a gente tem o 44. 44 também não tem. Antes do 44 tem 43, também não tem. E aí você vai descendo. Qual número você vai encontrar que vai ter raiz exata? O mais para baixo. 36. Tu vai pensando, cara, 43 não tem, 42 não tem, 41 não tem, 40... Porra, 36 tem. Ou seja, você já sabe que esse cara aqui, ó, ele é maior do que a raiz quadrada de 36. Você sabe disso. Você sabe disso. Beleza? Agora você vai olhar para cima. Peraí, 46. 46 não tem. 47 não tem. 48 não tem. 49 tem. 49 é 7 vezes 7. Tá, então peraí. Ó. Então eu sei que ele é menor do que a raiz quadrada de 49. Então eu sei que a raiz quadrada de 45 ela está entre a raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 39. A raiz quadrada de 36 é quanto? 6. A raiz quadrada de 49 é quanto? 7. Então eu sei que está entre 6 e 7. E agora eu vou analisar as alternativas. Beleza? Tranquilo? Sem trauma? Dúvidas? Safou? Beleza. Então, ó, letra A. Maior do que 7? Não é maior do que 7. Tu acabou de ver aqui, ó, que está entre 6 e 7. É maior do que 6,5 e menor do que 7? Pode ser. Se está entre 6 e 7, ela pode ser, ó. Vamos lá. Ó. 6 e 7. Ela está aqui. Eu não sei onde, mas eu sei que ela está aqui. O 6,5, ele está aqui. Então, ela está ali no meio. Ela pode estar somente aqui, ó. A gente não sabe. Ela é maior do que 6 e é menor do que 6,5? Também pode ser.
ela pode estar só nessa parte aqui, ó. Então, eu não, também não sei. Deixa ali. Letra D. Maior do que 5,5 e menor do que 6? Não. Essa não tem como. Letra E. Menor do que 5,5? Também não tem como. Ou é letra B ou é letra C. Agora eu quero que você se lembre. Pense o seguinte, cara. 45 está mais próximo de 36 ou de 49? De 49. Se está mais próximo de 49, a tendência é que seja maior do que 6,5. Por quê? Porque 6,5 está mais próximo de 49. 6,6, 6,7. Beleza? Ou seja, não pode ser a letra C. Porque aqui fala que está entre 6 e 6,5. Só que ela está mais próximo de 49. Então ela tem que ser um pouquinho maior do que 6,5. Beleza? Então gabarito fica sendo a letra B. Dúvidas, rapaziada? Fala aí, vai. Pô, tem uma dúvida aqui. Como é que a gente acha a raiz? De uma que não seja uma raiz que a gente conhece, tá ligado? Das notáveis, assim. Dá pra você fatorar, né? Tipo assim, 45. Ó. Eu dei uma fatorada, eu cheguei num valor aproximado aqui que eu pensando eu fiz. Porque eu tinha travado naquela parte ali do módulo, esqueci que seria... Tá ligado? Do módulo igual a raiz, a Carol que me lembrou. Aí lembrei agora. Aí eu lembrei, a Carol me lembrou. Aí eu consegui fazer. Eu cheguei no final, aí eu foi letra B mesmo. Então, eu pensei, raiz 5 é maior que raiz de 4, deve ser um pouco maior que 2. É porque, ó, se liga só, 45. Foi mais ou menos. Seria isso aqui, ó. Seria 9 vezes 5, certo? Certo? Isso. Ficou 3 raiz de 5. Isso aqui, exatamente. Ó, esse 9, a gente tira. Ó. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, ficaria 3 vezes a raiz de 5. E aí, você teria que saber a raiz de 5. Se eu não me engano, de cabeça, cara, a raiz de 5 acho que é 2,2, se eu não me engano, 2,2. É 2,2. 2,2, alguma coisa, quase 2,3, tá? Realmente agora não sei de cabeça, pra tu ver que não ia fazer muita diferença na prova. Se você consegue safar aqui pela interpretação. Safou, Pachá? Se ele pedisse... Safei. Deu pra pensar, pô. Boa. Se ele pedisse o módulo do 3 menos 6i, não faria diferença porque o módulo iria levar ao b quadrado. Exatamente o que eu falei aqui, ó. O módulo, ele vai ser igual ao módulo do conjugado. Se ele pedisse assim, qual é o módulo do número complexo? Daria a mesma coisa. Porque como a gente está elevando aqui ao quadrado, aqui sendo negativo ou positivo não vai fazer diferença. Tá? A gente vai levar ao quadrado, sempre vai sair positivo. Então não tem problema. Então o módulo do número complexo vai ser igual também ao módulo do conjugado desse número complexo. Safo? Tranquilo? Posso para o próximo? 6 é maior do que 6,5? Não, pô. Pode perguntar aí, ó. Quem tá... Tu entendeu, João Pedro? Fala aí, pô. Se não entendeu, fala. Então vamos embora, vamos para o próximo.